Olá, eu queria deixar uma palavra para você que se encontra em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 até o 27. Talvez você já conheça essa história, que é uma história bastante conhecida, onde Jesus acalma uma tempestade. Então estava Jesus e os seus discípulos dentro de um barco e, num certo momento, Jesus resolve descansar e deixa os seus discípulos com uma navegação e vai dormir. Só que, com o passar do tempo, ocorre uma tempestade. E aí aquele alvoroço por ocorrer uma tempestade, todos desesperados, inclusive Pedro, que por mais que fosse um pescador já acostumado com tempestade, acostumado com o mar, acabou ficando abismado com essa tempestade tão forte que estava. E aí foram ao encontro de Jesus. E quando chegaram onde Jesus estava dormindo. Então eu já queria começar a pensar aqui, como assim? Havia uma tempestade onde as ondas varriam o barco, onde a água entrava dentro do barco e Jesus dormia, tudo acontecendo e Jesus dormia. Não era aí que eu queria chegar, então vamos tentar entender o porquê que Jesus dormia. Para a gente entender um pouquinho, eu queria fazer uma comparação, né? E aí a gente tem que imaginar uma certa situação para que a gente consiga entender o porquê Jesus dormia. Então, todas as crianças, quando vão ao parque, elas gostam de se balançar, né, naquele balanço. E enquanto elas se balançam, dependendo de quem esteja balançando, ela se sente confiante, ou seja, se é seu pai, se é o seu irmão, pode balançar, que muitas vezes até põe de cabeça para baixo, até dá uma exagerada e eles se sentem seguros e não reclamam. Mas se vem um desconhecido balançar, eles acabam dando desespero e acabam chorando. Então, trazendo para a nossa história, eu queria fazer essa comparação. O barco era como se fosse um balanço e Jesus estava como se estivesse nesse momento no balanço. E ele sabia quem estava balançando o seu barco. Por isso da calma, por isso da tranquilidade. Já os discípulos se apavoraram quando viram que a situação não estava nas suas mãos. Eles já estavam sem o controle da situação. Então Jesus dormia exatamente por isso, porque ele sabia quem estava balançando o seu barco. Ele sabia quem estava naquela situação e quem estava com o controle, que ele podia se sentir seguro. E hoje a gente enfrenta várias tempestades onde nosso barco parece balançar. Há guerras, há corrupção na política, e acaba nos balançando, mas a gente tem que saber que Deus está no controle. Então talvez hoje você esteja enfrentando alguma situação em que o seu barco balança e você se desespera, fica aflito, mas eu queria dizer para você que Deus está no controle, Então que essa tempestade, esse balanço, fique tranquilo que Deus está no controle. Então essa palavra que eu queria deixar para você hoje.